Olá, meu nome é Daniele Pessoa Lima, eu sou geriatra, trabalho no Hospital Universitário Walter Cantídio, EBSER, UFC, e também sou geriatra do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, da CESA, Ceará. Hoje nós vamos conversar sobre fisiologia do envelhecimento. Dentro da fisiologia do envelhecimento, nós vamos conversar um pouco sobre o que é um envelhecimento normal, saudável, e o que é um envelhecimento não saudável, que a gente chama de alterações de senilidade, tá? Então, eu vou falar o que é esperado de alteração pela idade e também processos de adoecimento que são mais comuns em idosos, tá certo? Então, quando a gente fala de envelhecimento normal, a gente fala de senescência. Quando a gente fala de envelhecimento com doença, a gente fala de senilidade. Então, vou tentar trazer o que é esperado pelo envelhecimento e o que é comum no envelhecimento, mas que é doença. Então, essa definição de envelhecimento, ela é uma definição feita por um geriatra que foi pioneiro na nossa área de geriatria, Papaléu, em 1996, onde ele descreveu o envelhecimento como um processo dinâmico e progressivo, no qual há alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas que vão alterando progressivamente o organismo, tornando esse organismo mais suscetível às agressões que terminam por levá-lo à morte. Tá? Então, é importante perceber que nessa definição a gente tem uma vulnerabilidade, né? Essa vulnerabilidade não quer dizer doença, mas uma redução da reserva funcional do indivíduo, como uma definição de envelhecimento. Aqui eu vou trazer um outro conceito também clássico de um gerontólogo americano chamado Alex Comfort, de 1979. Ele define o envelhecimento como uma redução da capacidade de adaptação homeostática às situações de sobrecarga funcional, né? Então, aqui a gente vê que não é apenas um acúmulo de alterações morfológicas bioquímicas, é uma perda de reserva funcional, certo? Então, o organismo, ele tenta manter o equilíbrio, certo? Mas a gente vive sempre lidando com estressores. E aí temos uma reserva fisiológica, uma margem de segurança para poder enfrentar esse estresse, tá? Então, na juventude, o corpo tem uma adaptação muito mais rápida, muito mais efetiva para voltar para o seu equilíbrio. Já com o envelhecimento, essa reserva diminui, então agressões como uma desidratação, uma infecção urinária, um medicamento pode ser suficiente para gerar uma descompensação. E essa vulnerabilidade é que explica porque os idosos têm manifestações mais graves e também manifestações atípicas em intercorrências agudas. Quando falamos de envelhecimento, nós estamos falando de um processo que é universal, tá? É algo que vai estar presente em todos os seres humanos. Então, é uma condição natural da vida, mas é lógico que ele é heterogêneo, né? Então, ele vai ser individualizado pelas condições, né, de saúde, pelos hábitos de vida, por condições ambientais e por questões genéticas. Certo? Então, envelhecer é inevitável, mas a forma como nós envelhecemos é que é variável, né? E aí, isso é a discussão muito importante, né, que nós vamos ter aqui nessa aula e extremamente relevante do ponto de vista social, porque estamos diante de um aumento do número, né, da proporção de idosos na sociedade. Então, é muito importante que os médicos
generalistas, eles entendam sobre o envelhecimento por conta do aumento de demanda de saúde dessa população nessa faixa etária, tá certo? Então, o envelhecimento normal, a gente chama de senescência, que são alterações graduais, né, que acontecem de forma lenta e que vão trazendo uma perda de função de sistemas, de órgãos, certo? Que trazem essa vulnerabilidade, mas que não significam doença, tá? A senilidade já é um envelhecimento com doença, com alterações que extrapolam o limite fisiológico, levam à perda de função e levam a uma alteração na qualidade de vida e trazem sintomas, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho uma lentificação do processamento cognitivo com o envelhecimento, mas esse idoso, ele é capaz de aprender novas habilidades, de adquirir novos conteúdos, porém ele vai ter um tempo maior de treinamento, vai exigir mais esforço dele comparado com a pessoa de uma idade mais jovem. Mas ele vai ser capaz de aprender, isso é senescência. Outra coisa é o paciente, ele não tem capacidade de reter novas informações. Isso está se agravando e isso afeta o cotidiano dele, que ele não tem mais condições de assumir atividades complexas por um comprometimento nessa capacidade de resolução de problemas, de reter informações. Então, aí eu tenho uma demência, certo? Então, é muito importante que a gente faça essa diferença, porque muitas vezes a população, ela entende quadros de senilidade como fisiológicos. E é o profissional médico que vai ter que fazer essa diferença, tá? E investigar ativamente isso. Tá? Então, a gente vê que as doenças são mais frequentes no envelhecimento, mas elas não significam envelhecimento. Então, a gente amplia essa discussão, né, trazendo trajetórias possíveis do envelhecimento, tá? Então, cada um trilha um caminho diferente, que vai ser determinado pela genética, pelo estilo de vida, pelo contexto social, pela educação, pelo acesso à saúde. E aí a gente pode ter um envelhecimento bem-sucedido, onde as mudanças esperadas do envelhecimento normal vão estar presentes, mas o paciente tem uma boa funcionalidade, tem uma cognição preservada, engajamento social, é um paciente ativo, certo? Ele pode ter algumas limitações fisiológicas, algumas dificuldades, mas ele é um idoso capaz, funcional e com autonomia preservada. Já um envelhecimento mal sucedido vai ser um envelhecimento marcado por doenças, por perda funcional, incapacidades, dependência. Então, aquele idoso que tem múltiplas comorbidades, fragilidade física que impede ele de ter uma mobilidade adequada, marcado por quedas. Então, esse é um envelhecimento mal sucedido, tá? Certo? Então, esse grupo é um grupo que desafia o sistema de saúde, porque a gente tem que minimizar essas incapacidades, tirar o paciente desse declínio e tentar melhorar a qualidade de vida dele. O envelhecimento usual está entre esses dois extremos, né? Então, a gente tem um paciente que tem suas doenças crônicas, mas essas doenças crônicas, elas estão controladas, eles podem até ter algumas perdas funcionais mais leves, certo? E precisam de um bom controle dessas comorbidades e também de promoção de saúde e prevenções específicas.
Agora, né, que nós já falamos desse conceito, dos tipos de envelhecimento, o que é envelhecimento, vamos falar das alterações fisiológicas do envelhecimento, tá certo? Então, vamos começar por a parte antropométrica, tá? Então, um dos sinais, né, de envelhecimento é a redução da estatura, tá? Então, há uma redução da estatura a partir dos 40 anos de idade. E, em média, essa redução acontece de 1 centímetro por década, tá? Lógico que isso pode ser variável, pode ser mais do que 1 centímetro, tá? Geralmente de 1 a 2,5 centímetros por década, tá? E os mecanismos principais são o aumento da curvatura da coluna vertebral, então a gente tem mais deformidades da coluna, a diminuição do arco dos pés, os discos intervertebrais, eles ficam mais desidratados e perdem altura, há um aumento da caixa torácica no diâmetro antero-posterior, né? E também há uma diminuição do diâmetro biacromial, certo? Aí, se eu tenho um paciente que tem uma perda de altura maior do que essa esperada pelo envelhecimento, eu tenho que investigar alguma doença que causou fratura vertebral. Então, eu saio da senescência e entro na senilidade, tá certo? E aqui a gente vê, né, esse efeito, né, das mudanças estruturais que eu comentei na postura e na estatura, né? Então, aí tem um paciente de 55 anos, 65 e 75 anos, certo? Então, nos 55 anos você vê um eixo corporal que ainda está alinhado, certo? Nos 65 anos você já vê uma cifose, né? Provavelmente aí já tem achatamento dos discos, né? Quando o paciente tem deformidade também em joelhos, essa redução de estatura pode ser maior, tá? E no de 75 anos, a gente vê uma cifose bem mais pronunciada, né? Um aumento também aí do volume abdominal, aumento da caixa torácica antero-posterior, né? E uma redução da curvatura lombar, fazendo com que o centro de gravidade fique, né, deslocado para frente, né? Isso vai alterar a marcha e o risco de queda do paciente. Tá? Então, aí a gente tem um exemplo do tórax em barril, né, que é muito comum nos pacientes que têm enfisema pulmonar, né? Mas a gente pode ter esse aumento da caixa antero-posterior do tórax por conta do envelhecimento, né? Então, a gente vai ter um tórax mais cilíndrico, certo? E a gente vai estudar depois que também isso vai gerar alterações na função pulmonar, na ventilação pulmonar. Aqui a gente tem uma postura cifótica. Na imagem da esquerda, a gente vê a curvatura torácica bem acentuada, com o idoso projetado para frente. E na direita, a gente vê o raio-x desse paciente, onde a gente vê que o espaço entre as vértebras está reduzido, provavelmente pelo achatamento dos discos intervertebrais, né? E também há fraturas vertebrais, certo? Então, isso vai gerar uma perda de estatura ainda maior e provavelmente esse paciente, se você colocar ele contra a parede, ele não consegue encostar a região occipital na parede por conta dessa deformidade torácica, que é um sinal no exame físico que sugere bastante que haja fratura vertebral. Aqui nessa imagem a gente vê uma escoliose, né, uma curvatura lateral, o desvio do eixo, e na radiografia a gente vê essa escoliose lombar, a degeneração também dos discos de forma mais assimétrica, provavelmente o paciente tem fraqueza muscular também, uma fraqueza também que deve ter uma assimetria, e processo degenerativo aí crônico, com desgaste,
com artroses, né? E lógico que isso vai gerar também deformidades na coluna vertebral. Então, com o envelhecimento, além dessa alteração na estrutura óssea do paciente, a gente também tem modificações em aspectos gerais, né, do paciente, certo? O tecido adiposo geralmente diminui, e ele diminui nos membros, pernas e braços ficam mais finos, e essa gordura ela é depositada mais na região abdominal, certo? E também, infelizmente, nos órgãos, né, viscerais, certo? Então, é comum a gente ver aquele idoso que ele tá magrinho, mas a barriguinha tá um pouco mais saliente, certo? É lógico que isso varia de paciente para paciente e com os diferentes IMCs e também com diferenças de estilo de vida, certo? Mas, em geral, há essa distribuição diferente de gordura no paciente à medida que ele envelhece, certo? Há um crescimento do nariz e das orelhas, que é um fenômeno também clássico, certo? E a gente tem as estruturas, né, da pele com uma redução das fibras de elastina, certo? Então, do ponto de vista prático, né, você tem essas alterações importantes, né, no rosto, na face do paciente. Pode ter também um afinamento dos lábios, certo? E a maioria dos órgãos tem uma redução do seu tamanho e do seu peso, com exceção do coração, tá? Porque no coração há uma tendência maior de hipertrofia, né? Caso o paciente tenha hipertensão, uma calcificação arterial muito grande, que vai aumentar a sobrecarga ventricular, tá? E também há depósitos também de cálcio, de lipofuscina, de beta-amiloide. Então, esse gráfico, ele vai mostrar as alterações de composição corporal, comparando uma pessoa de 25 anos com uma pessoa de 75 anos, né? Então, o que que a gente visualiza? Né? A primeira grande mudança aí é o aumento da proporção de gordura, que dobra de 15% para 30%, certo? E a gente já viu que essa distribuição de gordura, ela sai da periferia, sai das extremidades dos membros e se acumula mais na região do tronco, né? Principalmente abdômen e nas vísceras, certo? Isso vai gerar um aumento do risco metabólico. Isso também faz com que o paciente tenha menos tolerância às mudanças climáticas, né? E também traz alterações farmacocinéticas, né? Principalmente nas drogas lipossolúveis, que vão ter uma meia-vida mais longa em pacientes idosos. Existe também uma redução de massa magra, né? Então, há uma redução de 17% para 12%. E essa redução de massa magra pode ser um marcador de um envelhecimento com fragilidade e sarcopenia, certo? Então, é lógico que se o paciente perde massa magra, mas ele tem uma boa função muscular, ele permanece com força, a gente não vai dizer que ele é sarcopênico. Mas se essa perda de massa magra vier junto de fraqueza, de um músculo que não funciona bem, que tem uma qualidade ruim, aí a gente vai ter a sarcopenia. Também existe uma redução de massa óssea, né, com o envelhecimento, e lógico que isso vai gerar uma fragilidade óssea e mais risco de fraturas, tá? Em relação à água corporal total, certo? A água extracelular, ela se mantém estável. Há uma redução da água intracelular, tá certo? Então, o paciente, ele tem menos água dentro das células, tá? Então, ele tem uma menor reserva hídrica e é importante dizer que é comum que o idoso tenha menos sede e que em situações de desidratação, ele tem um risco maior de ter uma hipovolemia, tá certo?
Então, aqui, mais uma vez, né, resumindo o que a gente viu no slide anterior, nós temos uma redução da água corporal total às custas da água intracelular, que torna o indivíduo mais suscetível à desidratação, a redução da massa muscular, que começa por volta dos 40 anos, vai se acelerar depois dos 60 anos e que aumenta o risco de fragilidade, de sarcopenia e de um envelhecimento mal sucedido, certo? A redução da massa óssea, que traz, né, o maior risco de fraturas, né? E o aumento do tecido adiposo, como falei para vocês, que infelizmente vai ficar mais na região abdominal e visceral, que também vai significar um aumento de inflamação e um maior risco de síndrome metabólica. Com o passar dos anos, há também a redução, né, de estruturas, uma modificação de estruturas da pele, e é, né, visível a gente vê a qualidade da pele do idoso diferente, e lógico que isso é heterogêneo dependendo do cuidado e da saúde do paciente, certo? Então há uma redução principalmente da elasticidade da pele em consequência de uma perda de fibras elásticas, certo? Isso vai depender, lógico, de fatores genéticos, de fatores hormonais, né, de fatores extrínsecos ambientais, certo? Então a gente sabe que a exposição solar muito intensa, ela vai causar uma aceleração do envelhecimento da pele, né? Então essa qualidade das fibras vai ser ainda pior, né? Que é o fotoenvelhecimento. Outro aspecto muito frequente no idoso é a diminuição da atividade das glândulas sudoríparas e sebáceas, né? Então, isso vai fazer com que a pele do idoso que ela seja mais seca, né? E essa xerose pode até ser mais intensa, né? Gerando desconforto, aumentando o risco de fissuras, de infecção e de prurido. A pele do idoso é uma pele mais pálida, tá? Porque há uma redução dos melanócitos e também da vascularização na derme, tá? Então, há uma diminuição da produção de melanina, certo? Então, o idoso fica mais suscetível também a queimaduras e lesões actínicas pré-neoplásicas na pele. E também, com a perda de fibras elásticas, a modificação da qualidade das fibras de colágeno, há uma redução da gordura subcutânea, né, principalmente nos membros, né, como eu falei para vocês. Então, a pele vai ficar mais flácida, tá? Certo? E também vai haver uma maior fragilidade cutânea. Então, o idoso ele tem mais risco de ter equimoses, de ter infecções em região da pele por conta dessas mudanças estruturais. Aqui a gente vê a melanose senil e a púrpura senil, certo? Então, vejam aí a estrutura da pele, certo? Epiderme, derme, hipoderme, tá? Então, a gente já comentou que a pele do idoso ela é mais frágil, certo? E aí eu vou ter mais chance de alterações, como a melanose senil, que são manchas hipercrômicas, planas e lisas, que são muito comuns na face e no dorso das mãos, que são regiões que têm muita exposição solar, tá? Então, tem um acúmulo localizado de melanina nessas áreas. São alterações benignas, tá? E que são muito associadas com fotoenvelhecimento, né? Então, onde houve muita exposição solar, é mais comum que haja essa melanose, tá?
Lógico que o paciente que tem muitas alterações do fotoenvelhecimento, eles precisam de uma avaliação mais minuciosa para avaliar, investigar se há lesões também actínicas ou lesões sugestivas de câncer de pele. A púrpura senil, também muito comum na pele do idoso, ela é consequência da redução dessa espessura, né, principalmente da espessura da derme e do tecido subcutâneo, que faz com que os vasos fiquem mais superficiais e fiquem mais suscetíveis a microtraumas. Então, é muito comum também a gente ver manchas vermelhas ou arroxeadas em regiões de pequenos traumas, né? Às vezes, traumas que são mínimos, certo? Então, muitas vezes a gente vê um idoso com várias equimoses e pode isso gerar uma suspeita de o paciente estar recebendo algum maltrato, mas se lembrar que microtraumas podem fazer isso, tá certo? Muitas vezes também o idoso fica preocupado achando que tem alguma discrasia sanguínea e trata-se apenas de uma alteração de senescência do envelhecimento. Aqui é um relato de caso que foi publicado, extremamente interessante, no New England em 2012, que mostrou a foto do rosto de um caminhoneiro de 69 anos que se expôs ao sol de uma forma assimétrica, principalmente do lado que fica para a janela, e ele traz no rosto a diferença do fotoenvelhecimento, comparando com o outro lado do rosto que não teve a mesma exposição, né? Então você vê um contraste muito grande, tanto em relação à espessura da pele, né? Então o lado exposto ao sol tem uma espessura, tem rugas mais profundas, tem mais flacidez, tem uma pigmentação irregular, e tudo isso é por conta do fotoenvelhecimento. Então a radiação ultravioleta, principalmente o UVA, ela vai penetrar a pele, né? Vai causar uma inflamação, e isso vai trazer uma desorganização das fibras, e isso que acontece de forma repetida vai gerar, né, um colapso dessa pele, e essa pele vai perder sua firmeza, vai perder sua sustentação e vai ter também essas alterações de pigmentação. Aqui nessa imagem a gente vê também o dorso da mão, né, de um idoso com melanose senil, né, também chamado de lentigo solar, né? Então vê regiões com acúmulo de melanina, né, em regiões que foram expostas ao sol, né? Então a gente vê manchas planas, acastanhadas, bem delimitadas, a superfície é lisa, não tem relevo, certo? Isso por conta do dano, né, dos raios ultravioletas, causando essas alterações, degeneração de fibras, né, e essa pigmentação desorganizada da pele. E aí a gente tem a foto de uma púrpura senil, resultado de fragilidade vascular, com essa atrofia da pele e do subcutâneo, que fica mais fino, e os vasos mais expostos a microtraumas, tá certo? Vejam que é plano, não é doloroso, geralmente, não tem edema, certo? E eles desaparecem com o tempo, tá? E não significam discrasia sanguínea nem maus tratos, né? Assim, lógico que pode ser um maltrato, mas lembrar que isso pode ser por microtraumas, ok? Aqui a gente vê alterações nos olhos de uma paciente idosa, né? Então é comum que haja uma alteração nas pálpebras, né? Na pálpebra inferior pode haver uma herniação de gordura orbital ou retenção de líquido, certo? Formando aquelas bolsas nos olhos. E também há um afrouxamento dos septos orbitários, uma atrofia da musculatura periorbital,
ocular e redução também da elasticidade da pele. A pálpebra superior pode ter uma perda também das estruturas musculares, da elevação da pálpebra, e haver uma pitose palpebral. Quando essa pitose palpebral altera o campo visual superior do paciente, isso vai gerar, né, uma incapacidade e pode ser corrigido com cirurgia. Então, aqui a gente vê, né, uma mulher do lado esquerdo com bastante marcas, né, do envelhecimento da pele, e à direita um casal, né, que aparentemente mostra um vínculo, né, alegria, um afeto, tá? Mostrando que o envelhecimento ele é muito heterogêneo, muito individual, e ele é também reflexo de vários processos, não somente biológico, mas como também social, espiritual, emocional e outros fatores. Em relação a ainda, né, pele e pelos, né, há um embranquecimento dos cabelos, né? Isso acontece por uma redução na melanogênese nos melanócitos dos bulbos capilares. Então, os melanócitos, eles diminuem em número e também diminuem em capacidade funcional, e isso vai gerar uma perda de pigmento desses folículos e dos bulbos e do pelo em si, tá certo? Muitas vezes, dependendo da genética, esse aparecimento dos cabelos brancos é mais precoce, né? Pode ser antes dos 40 anos, e aí tem fatores genéticos envolvidos, tá certo? Então, há também uma diminuição do número de bulbos capilares ativos, há uma redução na densidade dos fios, né? E isso pode gerar uma calvície, né? Que pode ser parcial ou total, e que também tem uma influência genética e também uma influência hormonal, certo? Então, há uma redução da capacidade de regeneração folicular e uma lentificação também no ciclo de crescimento celular nos folículos. Nas unhas, é comum um crescimento mais lento e um aumento da espessura da pele e uma opacidade nessas unhas, tá certo? Esse espessamento, ele pode se tornar bem intenso, né, chegando a uma onicogrifose, certo? Então, essa onicogrifose, ela pode acontecer por conta de redução de vascularização, da matriz também da unha com o metabolismo também modificado, que faz com que esse crescimento seja mais lento e que o acúmulo de queratina nas camadas mais densas seja maior, tá? E isso pode gerar curvatura, né, nas unhas, né, esse espessamento, e pode também facilitar que haja infecções com mais facilidade, principalmente as infecções fúngicas, mas também porta de entrada para infecções bacterianas. Tá? Então, o interessante é que o envelhecimento, ele é individual, né? Mais uma vez, a gente tem que se lembrar que a senescência é um processo biológico, universal, progressivo, irreversível, mas que ele é heterogêneo, né? Com fatores genéticos, fatores de hábitos de vida, fatores ambientais envolvidos. Tá? Então, aqui, 2 idosos com suas alterações do envelhecimento, né? E mostrando aí seu vínculo afetivo preservado, né? E trazendo uma expressão que nos faz achar que eles têm uma qualidade de vida boa, né? Então, as alterações fisiológicas do envelhecimento, elas são esperadas, elas devem ser aceitas, né? É lógico que nós temos hoje muita tecnologia para promover um bom envelhecimento da pele, uma melhor qualidade da pele, mas o envelhecimento ele vai acontecer como algo inexorável.
Então, aqui no rosto dessa senhora, a gente vê alterações do envelhecimento, a flacidez da pele, né, principalmente na região das bochechas, né, região também submandibular. Então, provavelmente isso por conta de redução das fibras de colágeno, fibras de elastina, redução da gordura subcutânea. Então, o rosto perde a sustentação, perde também volume, né? A gente vê as rugas também, principalmente, né, nessa região do rosto, né, ao redor dos olhos, certo? E alterações pigmentares, né, sutis de melanose, certo? O cabelo está mais ralo, né, e esbranquiçado, né, mostrando a redução dos melanócitos e também a menor atividade folicular. Então, existem alterações também nos sentidos especiais, né, na sensibilidade especial. E aí vamos falar primeiro da audição, tá certo? Então, existe uma calcificação dos ossículos do ouvido médio, martelo, bigorna e estribo, e essa calcificação faz com que a vibração desses ossículos seja menor, tá? E isso vai ter uma repercussão na condução do som até a cóclea, tá? Ao mesmo tempo, tem uma degeneração das células ciliares da cóclea, tá? Que vai levar também a uma redução neurosensorial da propagação desse som, né? E é muito comum que essa redução das células ciliares aconteçam, né, dentro da fisiologia do envelhecimento, que a gente chama de presbiacusia, e que faça uma dificuldade na audição para sons de alta frequência, certo? Isso pode ultrapassar a linha da funcionalidade e trazer, né, uma perda importante e com necessidade de uso de prótese auditiva, ok? Uma causa também comum de hipoacusia é o ressecamento do conduto auditivo externo, que vai causar um acúmulo de cerume, e isso vai tampar, né, a tuba auditiva, causando uma perda de audição, né? No caso, de origem mecânica, tá? Então, é sempre importante avaliar o paciente em relação à sua audição, porque o risco de deficiência auditiva é maior, né? Nos casos de cerume impactado, são reversíveis, mas nos casos de degeneração neurosensorial ou de sequelas, né, de doenças que causem alterações dessas estruturas de tímpano, de ossículos, né, precisam ser tratadas, porque a audição é extremamente importante para a socialização, para o desempenho cognitivo, para a comunicação, né? Então, é algo extremamente importante para a gente avaliar no idoso para promover um envelhecimento saudável. Em relação à visão, com o envelhecimento há uma opacificação do cristalino, que nós chamamos de catarata, que é um processo fisiológico, né? Então, o cristalino ao longo dos anos vai perdendo a transparência, né? Isso vai modificar a sua função visual. Há também alterações na retina com depósito de lipofuscina, certo? E isso vai também se acumular nessas células da retina ao longo dos anos e pode interferir na capacidade de distinção de cores e contrastes no idoso, certo? Então, o idoso pode ter mais dificuldade de perceber diferença de cores, né? Então, por isso que nos ambientes com escada, por exemplo, é necessário ter aquela cor mais viva entre, né, na extremidade dos degraus, para o paciente perceber ali que tem um degrau mais abaixo, né? Ele vai ter também uma dificuldade de perceber a profundidade, certo? E isso vai gerar um maior risco de quedas, tá certo? Então, o idoso tem maior dificuldade de adaptação no escuro, de percepção de profundidade e na distinção de cores e contrastes. Existe também a presbiopia, que é a dificuldade de enxergar objetos de perto, né, quando o objeto está próximo.
Isso acontece tanto pelo cristalino perder a elasticidade, como também o músculo ciliar fica mais fraco, né, para fazer a adaptação, né, da pupila, né, a acomodação da pupila, que é uma miose para enxergar objetos mais próximos, certo? E aí os pacientes, né, a partir dos 40 anos, isso já acontece, começam a ter necessidade de lentes para enxergar de perto. Lógico que com o envelhecimento também condições de doenças acontecem mais, como glaucoma, degeneração macular, retinopatia hipertensiva, diabética. Então, a avaliação da visão é extremamente importante, né? Tanto porque você pode atuar com prevenção, tratamento, como também porque a visão é extremamente importante para o desempenho cognitivo, para o desempenho funcional, para a autonomia, qualidade de vida. Além dessas alterações estruturais, né, o envelhecimento também traz mudanças vasculares, né, e com arteriosclerose, né, principalmente considerando aqui no caso da visão, nos vasos da retina, tá? Então, isso vai impactar o metabolismo dessas células da retina e também vai afetar a visão nítida do paciente, certo? Já falamos da questão da presbiopia, da diminuição da capacidade de acomodação do cristalino. Pode haver uma maior sensibilidade à luminosidade, como eu já falei, a perda de nitidez das cores, a dificuldade de adaptação noturna, né? E pode também haver uma redução do campo visual, né, periférico, que vai aumentar também o risco de quedas. Então, a catarata é um exemplo de uma alteração fisiológica de senescência, vai acontecer com todos, né, todos os envelhecimentos, independente da gravidade, vai acontecer. Algumas pessoas podem ter mais precoce do que outras, certo? Mas é um exemplo de uma senescência que pode virar uma senilidade, né? Então, essa opacificação pode ser extremamente grave a ponto de a pessoa perder sua visão, né? E isso acontece por conta de alterações de envelhecimento do cristalino, estresse oxidativo, desidratação, alteração de proteínas estruturais do cristalino e acúmulo de proteínas que não são solúveis que fazem essa opacificação, tá? A catarata, ela é uma senilidade ocular, né, que vem da senescência e acaba numa senilidade. O tratamento é cirúrgico, extremamente eficaz, né, e extremamente importante para as políticas de saúde, né, contemplarem os idosos que estão cada vez em número maior e precisam de sua visão para qualidade de vida e para prevenção de desfechos negativos, como quedas, demência, isolamento social, depressão. Então, aqui vejam, né, um paciente com a catarata e após a cirurgia, com a colocação de uma lente intraocular, né? Então, o cristalino opaco é removido e substituído por uma lente transparente, né? Essa lente, ela vai cumprir a função da lente natural, certo? E hoje a gente tem, inclusive, já lentes com correção de refração, né? E o paciente pode sair da cirurgia de catarata sem necessidade mais de usar óculos. O envelhecimento também afeta, né, o sentido do olfato, que pode até passar despercebido se essa alteração for muito discreta, mas há uma redução no número, né, de receptores olfativos e também na sensibilidade, né, desses receptores, tá? Isso pode gerar uma alteração na capacidade olfativa, lógico que dependendo da concentração, né, e pode chegar a cruzar para uma senilidade, né, com uma hiposmia importante ou uma anosmia, gerando uma incapacidade do paciente distinguir, né, distinguir cheiros.
Isso pode ser consequência de alterações, de inflamações, de infecções na região nasal, ou também de alguns tipos de doenças neurodegenerativas, tá? Então, existe a hiposmia na doença de Parkinson antecedendo os sintomas motores, muitos anos antes, 10 a 15 anos antes da manifestação motora. O paladar também vai ter mudança, há uma atrofia dos botões gustativos, que são estruturas que vão captar os sabores. Essa redução acontece tanto em número como também na sensibilidade desses receptores, e isso pode gerar uma mudança no limiar gustativo do paciente, né? E uma diminuição do paladar que acontece principalmente para sabores salgados, certo? Então é muito comum que o idoso bote mais sal na comida, né? E as outras pessoas da casa sentem a comida salgada e ele não acha que a comida esteja salgada, né? Isso também pode afetar outros tipos de sabores, né? Isso, lógico, também tem relação com a salivação, com efeitos de medicamentos, né? E isso pode ter uma consequência ruim de perda de apetite e perda de peso. Vamos agora para o sistema cardiovascular, né? Então, primeiramente, como eu disse para vocês, o coração é o órgão que, no envelhecimento, não segue o padrão de redução de peso e de volume, né? Na realidade, há um aumento do peso, que é gerado pelo aumento da espessura do ventrículo esquerdo, diante de hipertrofia de fibras musculares, para vencer uma resistência, uma rigidez arterial maior. Há também acúmulo de gordura nos átrios, no septo interventricular, que é bem comum em achados patológicos, mesmo em pessoas saudáveis. Há o depósito também de lipofuscina, que é um pigmento de desgaste celular, como um lixo celular, né? Há também deposição de substância amiloide dentro das células, né, dos miócitos do coração. Isso pode repercutir também num relaxamento diastólico mais demorado e menos eficaz, tá certo? E isso pode, se for muito grave, né, pode gerar uma sobrecarga de volume e de pressão no coração, certo? Depois eu vou explicar, né, do ponto de vista fisiológico, qual é a repercussão disso. Mas o que a gente já pode antecipar aqui é que o paciente, idoso, quando vai receber uma hidratação, e essa hidratação é feita com um volume muito grande, uma velocidade muito grande, esse idoso tem mais chance de fazer uma congestão pulmonar por conta desse relaxamento cardíaco que é mais lento e menor, menos eficaz, né? Por ele estar mais, entre aspas, mais endurecido, tá? Então, é um conhecimento importante do ponto de vista prático. Além dessas mudanças estruturais do miocárdio, a gente também tem alterações elétricas. Então, há uma mudança na condução elétrica do coração, principalmente no nódulo sinusal, que é o marcapasso, né, do coração. Isso acontece por conta de uma infiltração progressiva de gordura, também aumento de tecido conjuntivo. Isso pode estar acompanhado também de uma redução das fibras, né, dos miócitos. E na prática o que acontece é que o idoso ele tem uma predisposição maior à arritmia, né, principalmente à fibrilação atrial, certo? Então, é outro conhecimento importante, né? Então, do ponto de vista de senescência, a gente fala de infiltração de gordura, aumento do tecido conjuntivo, redução das células, maior risco de arritmia. Mas a partir do momento que o paciente tem uma arritmia, a gente fala de alteração de senilidade. No aparelho valvar, há modificações estruturais também, né? Principalmente na válvula mitral, onde o fluxo é mais
a pressão e o fluxo são mais intensos, né? Isso se dá por calcificação e degeneração mucoide das válvulas, que vai fazer com que elas fiquem mais espessas e menos flexíveis. Há também uma substituição das fibras elásticas por tecido fibroso e por depósito de cálcio. As cordas tendíneas que sustentam as cúspides, elas também se espessam e têm menos elasticidade, que também vai gerar uma menor mobilidade das válvulas, tá? Então, como resultado, nós temos cúspides mais fibrosas e calcificadas. Essa rigidez pode fazer sopro cardíaco, que geralmente são sopros de baixa intensidade, certo? Que mostram alterações fisiológicas, mas não uma doença valvar significativa, tá? É lógico que se esse processo for muito intenso, causando uma redução do fluxo valvar e sintomas, a gente fala de senilidade cardiovascular. A válvula aórtica, ela também passa por essas alterações de degeneração das fibras do colágeno e da elastina, de calcificação, de espessamento das cúspides e também de degeneração mucoide, né? Então, isso tudo vai afetar também a mobilidade da válvula, tá? E isso pode gerar também um sopro cardíaco detectável, mas sem uma repercussão fisiológica sistêmica. E aí sendo uma senescência valvar, tá? A partir do momento que isso traz uma estenose ou uma insuficiência com aumento de volume de pressão, né, no ventrículo e no átrio, aí a gente está falando de uma senilidade. Em relação ao sistema cardiovascular, do ponto de vista fisiológico, né, de dinâmica cardiovascular, o débito cardíaco, né, com o envelhecimento, no repouso, tá? Ele é mantido, certo? Só que quando o paciente está diante de um esforço, o idoso ele tem uma menor resposta adrenérgica, tá? Ele tem menos receptores adrenérgicos e uma sensibilidade menor. Então, o aumento da frequência cardíaca em resposta a essa necessidade de aumentar o débito é que é menor, certo? Além disso, a gente também tem uma rigidez do coração que faz com que esse débito cardíaco não responda tão aumentando o seu volume como num jovem, tá? Então, a gente tem um débito cardíaco normal no repouso e reduzido no esforço. Além disso, a gente tem uma perda de complacência, uma redução da complacência, né, que é da capacidade do músculo mudar, né, de tamanho e de volume, de se adaptar a diferentes pressões. Certo? Então, principalmente o enchimento diastólico fica prejudicado, né? Então, a diástole é mais lenta e menos efetiva, certo? Há um aumento da resistência periférica arterial, né? E uma tendência ao aumento da pressão sistólica por conta desse aumento dessa pós-carga cardíaca, tá? Então, é comum que o idoso tenha uma pressão sistólica mais alta, inclusive o diagnóstico de hipertensão sistólica isolada. Os baroreceptores, que são responsáveis por detectar essas alterações de pressão arterial, ajustar a frequência cardíaca e o débito cardíaco, né, eles também têm uma resposta diminuída e mais lenta. Então, o idoso ele também tem mais chance de ter hipotensão postural, né, e síncope. A gente já falou que há um menor desempenho no esforço máximo, então tem uma menor capacidade máxima de exercício, né? Então, um jovem, ele chega num teste de esforço a 180, 190 batimentos por minuto, né? O idoso geralmente chega a 130, 140, no máximo
150, né? Então, essa resposta cronotrópica do idoso é menor, certo? Então, o idoso faz uma frequência cardíaca máxima menor no esforço, ele tem uma menor resposta beta-adrenérgica, uma menor sensibilidade também dos receptores adrenérgicos no nódo sinusal. Então, ele não acelera muito a frequência cardíaca, certo? Ambos vão conseguir aumentar a fração de ejeção e vão conseguir fazer um esforço, né? Só que com essa reserva fisiológica menor no idoso. É lógico que isso pode ser que extrapole para dispneia e incapacidade, congestão pulmonar, se eu tiver já alterações muito graves que já vão entrar na senilidade e não na senescência. Em relação ao fluxo plasmático, fluxo cerebral, haverá uma redução da perfusão, né, desses órgãos comparado com o fluxo plasmático renal e a taxa de filtração glomerular de um jovem, certo? Esse fluxo cerebral tem uma redução leve, certo? Que acontece por conta da rigidez vascular, por conta dessa diminuição nessa autorregulação. Isso faz com que haja uma maior vulnerabilidade em relação a paciente desenvolver uma insuficiência renal aguda, ou fazer uma síncope, ou ter um AVC, tá? Mas essa redução do fluxo, ela não vai trazer uma doença se ela for uma redução dentro de um limite que mantenha a funcionalidade, certo? Então, isso significa, mais uma vez, uma menor reserva, tá? E um maior risco de ter intercorrências como insuficiência renal, como síncope, como AVC. Então, esse gráfico agora, ele nos ajuda a entender essa dinâmica cardiovascular, certo? Então, a gente tem, com o envelhecimento, um espessamento, uma rigidez das artérias, que vai elevar a pressão sistólica e diminuir a complacência dos vasos. Isso é um processo natural da idade, porém pode ultrapassar esse limiar e se tornar doença, tá? Então, o aumento dessa pressão sistólica, ela vai fazer com que o trabalho, a pós-carga do ventrículo esquerdo seja maior. Isso pode gerar uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, o que vai prejudicar ainda mais a reserva de contratilidade, certo? E a capacidade de aumentar o débito e uma menor tolerância também ao esforço e um maior risco de desenvolver, de chegar na insuficiência cardíaca. Alterações no endotélio podem trazer placas ateroscleróticas, isso pode dar isquemias, eventos vasculares trombóticos, tá? Que também já ultrapassarão a senescência e serão senilidade, certo? Então, vejam que a gente tem alterações fisiológicas que vão gerar, caso ultrapassem o limiar funcional, vão gerar doenças como hipertensão, hipertrofia, insuficiência cardíaca, isquemia coronariana. Em relação ao sistema respiratório, temos as alterações da caixa torácica em consequência da calcificação das cartilagens costais, são as cartilagens que fazem a união da costela com o externo, que ficam mais rígidas e calcificadas, causando uma menor mobilidade da parede torácica, certo? Então, a expansão torácica do paciente idoso fica reduzida, certo? Isso vai fazer com que haja também uma menor reserva diante de estados onde há uma taquipneia, onde há uma dispneia. Então, o paciente idoso, ele tem uma maior probabilidade de entrar em fadiga respiratória, certo? A gente já falou também da redução do espaço intervertebral, dos discos intervertebrais, que vão causar cifose torácica, aumentar o diâmetro anteroposterior e deixar, né, o tórax sem barril.
Isso também vai diminuir a eficiência da ventilação, vai fazer com que haja um menor volume inspiratório, né? E aí a gente junta um menor volume inspiratório com uma menor complacência torácica e a necessidade de um maior esforço respiratório, né, diante de intercorrências respiratórias pulmonares. Em relação aos pulmões, há um enrijecimento das cartilagens brônquicas e traqueais. Então, essas vias aéreas vão ficar menos flexíveis também, tá? Elas não se expandem e retraem tão facilmente com a respiração. Há uma diminuição da elasticidade dos bronquíolos também, por perda de fibras elásticas. Então, o ar, ele vai entrar, mas vai ter mais dificuldade para sair. Então, o idoso, ele tem uma tendência de ter um maior volume residual e uma menor eficiência na troca gasosa, certo? Isso vai gerar dilatação dos alvéolos e pode formar pequenos cistos, né? Por ruptura de septos interalveolares, certo? Isso geraria um quadro, né, parecido com o de um enfisema, né? E uma redução também da difusão dos gases, certo? Então, em resumo, o pulmão do idoso ele é mais rígido, menos elástico e com menor área de troca. Então, a gente tem uma menor reserva pulmonar. Além dessas alterações estruturais, né, há uma redução da superfície alveolar, né, que eu já falei, uma menor área de troca, né, que junto dessa redução da complacência vai fazer com que haja um maior espaço morto, um maior volume residual e, como consequência, a capacidade vital, que é o volume máximo de ar que a pessoa consegue expirar após uma inspiração profunda, vai acabar diminuindo. Então, eu tenho, com o envelhecimento, uma redução da capacidade vital, certo? Então, o pulmão do idoso, ele ventila menos, ele troca menos gases e ele precisa de mais esforço para respirar, tá certo? Isso é alterações de senescência. Mesmo assim, a capacidade pulmonar total, ela fica mantida, tá? O paciente tem capacidade pulmonar, mesmo com essas alterações, a capacidade pulmonar total. O que muda é a distribuição dos volumes, tá? Então, o idoso tem mais ar residual, menos capacidade vital, mas o total de ar que cabe nos pulmões continua sendo semelhante, tá certo? Existe também uma alteração na relação ventilação-perfusão com o envelhecimento, certo? Então, a PaO2, né, a pressão de oxigênio arterial, ela vai cair com a idade e essa queda acontece em média de 4 milímetros por década, mesmo com o gás carbônico mantido, tá? Então, o idoso ele é mais hipoxêmico, tá certo? E quando a gente vai calcular, né, ver se o PO2 está adequado, a gente tem que considerar essa perda fisiológica. Há também uma redução no batimento ciliar, na produção de muco e na eficácia da tosse, tá? Então, os mecanismos de defesa de infecção. O muco fica mais espesso, o reflexo da tosse, ele fica também mais lento e mais fraco. Isso vai fazer com que o idoso tenha maior risco de pneumonia, uma maior dificuldade de eliminar secreções. Vamos agora para o sistema digestório, né? Começando pela boca, né? A gente tem a atrofia das glândulas salivares, que faz com que o fluxo basal de saliva diminua, tá certo? Então, aquela saliva constante que mantém a mucosa úmida e protege contra infecções e de cárie, fica menor, tá? A salivação estimulada que acontece durante a mastigação, ela costuma estar preservada, ok?
Então, é muito comum os idosos perceberem a boca seca, tá certo? Mais quando estão sem se alimentar do que quando estão se alimentando, tá certo? Então, essa sensação de boca seca pode acontecer em 40% dos idosos, né? Sendo só mesmo das alterações do envelhecimento. Mas lógico que isso pode estar associado com doenças, né? Ou com efeito colateral de medicamentos, tá? Em relação à mucosa oral, há uma diminuição da elasticidade e da resistência. Em relação à espessura, ela fica mais fina, tá? E a comissura labial, né, pode também com facilidade ter ruptura, né, fissura e ter queilite angular, certo? Em relação às dificuldades de mastigação, deglutição e infecção, isso tudo é senilidade em processos de envelhecimento intensos associados com efeito colateral de medicamento e doenças, tá certo? Então, além, né, das alterações das glândulas salivares e da mucosa, como eu já falei antes, há uma atrofia das papilas gustativas, né, principalmente em relação ao sal e ao doce, tá? Outro aspecto importante é a dentição, né? Há um desgaste do esmalte dos dentes, é comum ter uma retração gengival, tá? E é muito comum também que o idoso tenha uma redução no número de dentes. Isso vai causar uma disfunção na mastigação, né? E pode fazer com que o idoso tenha dificuldade com alguns tipos de alimento e prefira alimentos mais macios, fáceis de deglutir e que isso esteja associado com deficiências nutricionais, certo? Muitas vezes o idoso tem também uma função muscular mastigatória ruim, né? E isso faz com que a fase oral da deglutição seja maior, mais cansativa, né? Que o idoso engula pedaços maiores também. Isso aumenta o risco de engasgos. Além disso, a flacidez da face também faz uma queda da mandíbula, dos lábios, e também pode acontecer cialorreia. Então, é muito importante a gente atentar para a saúde oral do idoso, para a necessidade de avaliação e de correções e tratamento dentário ou de próteses para garantir um aporte nutricional adequado. E também de trabalho de fonoterapia. No esôfago, as alterações são principalmente ligadas à motilidade, certo? Com o passar dos anos, aumentam-se as contrações terciárias, que são contrações que não têm uma função propulsiva, que não ajudam, né, a empurrar o bolo alimentar. E, além dessas contrações serem não propulsivas, né, elas podem fazer com que o idoso também, por conta dessa sensação de dificuldade de deglutição, façam também escolha por alimentos mais pastosos, tá? Existe um relaxamento incompleto do esfíncter esofágico inferior, né, que é a válvula que separa o esôfago do estômago, e quando ela não se relaxa totalmente, né, o que acontece também é que pode facilitar a regurgitação, né, e também um pouco de disfagia para o alimento chegar no estômago. No estômago, nós temos tanto alterações na motilidade, no esvaziamento gástrico, como também na secreção. Então, a gente tem um maior tempo de esvaziamento gástrico, certo? Que tem, infelizmente, uma redução do peristaltismo, então demora mais tempo para chegar no intestino. Isso faz também com que o idoso tenha uma saciedade mais precoce, né? O que também vai colaborar para ele perder peso. E há também uma redução na secreção de pepsina e de ácido clorídrico. Então, o idoso ele tem uma hipocloridria com mais frequência, certo? Isso dentro de um envelhecimento normal,
certo? Essa hipocloridria vai dificultar a digestão de proteínas e vai também afetar a absorção de ferro, de cálcio e de vitamina B12, certo? Além disso, essa hipocloridria vai também deixar que o idoso fique mais vulnerável a infecções, né? Então, principalmente a infecção da H. pylori. Então, temos a redução da acidez, uma digestão mais lenta, um menor mecanismo de proteção da mucosa gástrica, certo? Além disso, temos uma diminuição da produção de bicarbonato e uma redução do fluxo sanguíneo local. Também há uma menor produção de prostaglandinas, que estimulam a secreção de muco e bicarbonato também e ajudam na manutenção da perfusão gástrica. Ou seja, isso tudo vai fazer com que haja uma menor capacidade de regeneração epitelial e fazer com que o estômago fique mais suscetível a complicações, a agressão, a hemorragia, a úlceras e sangramentos gástricos. O fígado, ele tem uma redução no seu peso de 30% a 40%, isso por conta de uma redução do número e do volume dos hepatócitos. Há um depósito também de lipofuscina, como há no coração. O fluxo sanguíneo hepático, ele também é reduzido, e isso vai ter um impacto direto na metabolização dos fármacos, certo? Que também vai ser mais lenta, tá? Isso acontece principalmente na etapa de oxirredução dos medicamentos. Além dessas alterações estruturais do fígado, também temos algumas alterações metabólicas. Há uma redução na secreção de albumina, que é a principal proteína plasmática, e que é responsável pela pressão oncótica e pelo transporte de várias substâncias como hormônios e medicamentos. Tá? Então, quando a albumina diminui, a gente tem uma maior fração livre dos medicamentos no sangue e isso aumenta a toxicidade e o risco, né, de efeitos colaterais. A redução também no metabolismo, oxirredução, que é dependente do citocromo P450. E com a idade a gente tem mais risco de efeitos adversos de medicamentos por conta dessas alterações que eu já falei, né? Então a gente tem um metabolismo mais lento de oxirredução e a gente também tem uma produção menor de albumina que faz com que haja um aumento da fração livre do medicamento. Em relação ao pâncreas, há uma diminuição do peso do pâncreas, né, tanto por uma redução também celular, como por substituição de tecido funcional por gordura, tá? Há uma lipoatrofia focal. Além disso, pode acontecer fibrose e dilatação do ducto pancreático principal, que é muito comum em achados de imagem. Há uma redução também na capacidade de secreção de lipase e de bicarbonato, que são importantes na digestão e também na neutralização da acidez do estômago. Isso faz também com que a digestão fique mais lenta e menos eficiente, né? E que o idoso tenha mais comumente sensação, né? Sintomas de empachamento. Há também uma discreta redução de produção de insulina e glucagon, tá? Fazendo com que haja uma menor resposta metabólica à glicose. Em relação ao intestino delgado, a gente tem uma superfície mucosa menor, com diminuição da altura das microvilosidades, que são as projeções microscópicas, né? Que fazem a absorção dos nutrientes, então há uma menor superfície total de absorção, então o idoso tem uma
vulnerabilidade maior para ter uma desnutrição, tá? Então, isso mostra que há também uma redução, uma redução de uma reserva funcional com propensão a alterações nutricionais, também diarreia. E o idoso se torna mais vulnerável a complicações em dietas muito restritivas. E aí, em relação ao cólon, a gente tem uma atrofia do epitélio do cólon com a menor capacidade de absorver água e eletrólitos, uma tendência maior à constipação, alterações musculares, as fibras musculares lisas são mais irregulares, com substituição por tecido conjuntivo, tem uma menor distensibilidade, uma menor resistência. Isso aumenta a pressão intraluminal e favorece o surgimento de divertículos, tá? Então, isso mostra a importância de uma dieta rica em fibras e hidratação para um bom funcionamento intestinal no idoso. Em relação ao sistema urinário, a gente tem uma diminuição do tamanho dos rins, uma redução da massa do córtex dos rins, né, que é a região onde tem a maioria dos néfrons. Consequentemente, a gente vai ter uma redução dos glomérulos funcionais e da taxa de filtração glomerular. Há uma redução do fluxo sanguíneo renal de cerca de 10% por década a partir dos 40 anos e uma diminuição da capacidade de concentração e de diluição da urina, tá? Os mecanismos compensatórios do sistema renina-angiotensina-aldosterona e resposta aos hormônios antidiuréticos também não são tão eficientes, também são lentificados. Isso tudo faz com que o idoso seja mais vulnerável à desidratação, a distúrbios hidroeletrolíticos, a uma insuficiência renal aguda e também à toxicidade por medicamentos. Então, existe uma substituição dos glomérulos por tecido fibroso com uma queda gradual da taxa de filtração glomerular, tá? Então, se a gente usar essa fórmula de Crocroft-Gold, a gente vai ver que há um declínio de 50% entre os 30 e os 70 anos, certo? E a interpretação da creatinina sozinha, ela tem que ser cautelosa, certo? Então, vamos ver aqui que o clearance de creatinina, ele reduz com a idade, certo? Então, o clearance começa aí aos 25 anos com 140 ml por minuto por 1,73 m. 1,73 metro quadrado, né? Nos 75 anos, né, entre 75 e 84, caiu para 90, mais ou menos 97 ml por minuto, tá? Isso representa o quê? Uma redução de mais de 30% da função de filtração. Mas vejam que a creatinina plasmática é a mesma, 0,8, tá? Então, a interpretação da creatinina no idoso é cautelosa, certo? Tá? Então, o idoso ele tem menos massa muscular, ele produz menos creatinina. Então, não basta olhar só para a creatinina. É importante fazer o clearance estimado, tá certo? Ou pelo Crocroft-Gold, ou pelo CKD-EPI, tá? Mas é importante fazer esse cálculo para poder ter uma compreensão melhor do que está acontecendo na função renal. Em relação ao sistema reprodutivo feminino, né? A gente sabe que há a queda dos níveis de estrogênio com a menopausa. O estrogênio ele tem um papel trófico para manter a integridade, elasticidade e lubrificação, né, dos genitais. Com essa redução, os órgãos genitais têm uma atrofia, uma diminuição do peso, né? Isso inclui útero, ovários e vagina. Há uma redução do comprimento e da largura da vagina e o revestimento da vagina ele fica mais fino e menos umidificado, tá? Uma mucosa mais pálida, frágil e mais atrófica.
Isso vai gerar uma sensação, um sintoma de secura vaginal, pode ter ardor e pode gerar dor nas relações sexuais, além do aumento do risco de infecção, tá? Então, a paciente idosa tem mais risco de vaginites, né? E também de infecções urinárias de repetição, né? O pH da urina modifica, o pH da vagina se modifica. Isso pode ser tratado, né, com terapia hormonal local, lubrificantes, né? Além de haver também os cuidados, né, íntimos adequados. Os ovários têm uma atrofia acentuada, né, diminui muito de tamanho de peso, né, é muito comum no ultrassom o radiologista nem conseguir visualizar os ovários. O útero também tem uma diminuição de peso, espessura e elasticidade. O endométrio fica mais fino, menos vascularizado. Os ligamentos que sustentam o útero, bexiga e reto também têm um enfraquecimento. E isso pode gerar os prolapsos, né? As distopias, cistocele, retocele, prolapso uterino, tá? Isso tudo vai aumentar também risco de incontinência urinária, tá? E desconforto pélvico. Tá? Mas lógico que isso tem tratamento também, tem prevenção através de fisioterapia pélvica, né? Além também do estrogênio vaginal. Em relação às mamas, o tecido glandular, ele vai ser substituído por tecido fibroso e adiposo com a queda do estrogênio. Há um enfraquecimento dos ligamentos de Cooper, né? E isso vai gerar a queda das mamas e a flacidez das mamas. Na região pubiana há uma menor quantidade de pelos e um aumento do tecido adiposo, também, na realidade, uma diminuição do tecido adiposo subcutâneo, certo? Isso tudo são alterações causadas pela redução hormonal. Em relação ao sistema reprodutivo no homem, os testículos, as células dos túbulos seminíferos são menores e menos ativas, o que vai causar uma redução na espermatogênese, uma diminuição no número de espermatozoides, na motilidade dos espermatozoides, mas a fertilidade, ela permanece no homem mesmo com o envelhecimento. A produção de testosterona pelas células de Leydig também é reduzida, certo? E essa perda pode ser mais acentuada, causando uma deficiência e uma andropausa, que aí parte para a senilidade, certo? E aí, quando o paciente homem tem uma andropausa, ele vai ter uma redução da libido, uma perda mais expressiva da massa muscular, também uma mudança de composição corporal com aumento de gordura, sintomas depressivos, fadiga e até também um menor desempenho cognitivo. Outra questão importante é que a túnica albugínea dos corpos cavernosos é mais delgada e menos elástica, o que também facilita que haja disfunções eréteis, né? Além disso, mesmo na senescência, mesmo sem disfunção erétil, o paciente na ereção ele não tem uma turgidez tão grande com o envelhecimento. Em relação à resposta sexual humana, né, a gente sabe que existem 4 fases: desejo, excitação, clímax e recuperação. Todas elas vão mudar com o envelhecimento, né? Então pode haver uma redução do desejo sexual. Lógico que isso depende muito da história de vida e também da saúde do paciente e de questões culturais, certo? Mas no idoso há uma excitação mais lenta, que precisa de maior estímulo, tá? Então, os homens, eles levam mais tempo para alcançar uma ereção e para manter a ereção, por conta dessa diminuição da elasticidade vascular e a redução também da espessura da túnica dos corpos cavernosos. Na mulher há uma lentificação na lubrificação, né? E tem a possibilidade da vagina estar atrófica e ressecada, certo? No clímax, a intensidade do orgasmo tende a ser menor e a fase de recuperação tende a ser mais prolongada,
tá? Apesar dessas alterações, a sexualidade no envelhecimento está preservada, né? Dependendo, lógico, de fatores emocionais, de fatores também de doença e culturais. Em relação ao sistema osteoarticular, há uma degeneração progressiva dos discos intervertebrais, com a redução da estatura e cifose, como eu já falei. Nas articulações sinoviais, a cartilagem articular fica mais fina e menos elástica, com mais rachaduras e fissuras na sua superfície, o que facilita, né, que haja dor e inflamação das articulações. Há uma menor produção de líquido sinovial, tá? E isso tudo vai facilitar que o paciente desenvolva osteoartrose, osteoartrite e limitação funcional, tá? Então é lógico que isso depende também de fatores de hábitos de saúde, genética, fatores ambientais. Em relação à estrutura óssea, há uma redução da espessura cortical do osso compacto por conta de uma maior reabsorção óssea do que formação óssea, tá? Então, isso vai causar uma perda de densidade óssea que acontece principalmente nas mulheres após a menopausa e nos homens acontece mais tardiamente e mais lentamente. Tá? No osso esponjoso, que é o osso que tem trabéculas, né? O osso trabecular, que é o osso das vértebras, do quadril, na extremidade dos ossos longos, há uma perda das lâminas e um aumento dos espaços entre as trabéculas, tá? Então o osso fica mais frágil e mais poroso. Essa combinação do córtex mais fino com a rarefação trabecular faz com que haja um maior risco de fraturas, certo? Então, por isso que nos idosos, né, nas mulheres mais cedo, a gente tem que fazer a avaliação da densitometria óssea para poder tratar e evitar fraturas. Então, com o passar dos anos, os osteócitos, que são células que, né, são importantes, né, do tecido ósseo, que vão formar o osso, eles diminuem de número e de atividade. Então, há uma perda de cálcio na matriz óssea. A consequência é essa espessura menor na cortical, na região cortical. Além disso, em relação ao cálcio, a gente tem com o envelhecimento uma menor absorção de cálcio e de vitamina D no intestino. Há uma redução também, como a gente já falou, das fibras musculares, da qualidade muscular. Então, essa combinação faz com que haja um risco grande, né, de fraturas, de dependência e de imobilidade, né? Então, é muito importante quem trabalha com idoso recomendar o exercício físico de resistência, né? A exposição solar, alimentação rica em proteína, cálcio e vitamina D para prevenir um envelhecimento mal sucedido. Tá? Então aqui a gente vê um osso normal na parte superior, as trabéculas espessas, né? Bem organizadas, tá? E abaixo um osso osteoporótico com trabéculas finas, rarefeitas, né? E grande espaço entre elas. Um osso mais frágil, propenso a fraturas. Vamos chegar agora no sistema nervoso, né? Que é muito importante para a incompreensão de vocês em relação às doenças degenerativas e, em especial, a doença de Alzheimer, né? Então, o cérebro, ele também sofre modificações a partir dos 30 anos de idade. Há uma redução do peso e do volume cerebral, tá certo? Isso acontece mais na região do hipocampo e regiões frontais, tá? Há uma redução, né, do número de neurônios em algumas localizações, mas há principalmente uma redução das ramificações dendríticas, né, que são fundamentais nas sinapses e na comunicação entre os neurônios, certo? Existe também o acúmulo de lipofuscina, né, que é esse lixo celular que a gente viu também no rim,
no fígado, no coração. Há também depósito de substância beta-amiloide, tanto na parede dos vasos, né, como na região também extracelular. E a gente vai ter um volume menor do cérebro, tá? O que a gente chama de atrofia, tá certo? E aí não quer dizer que esse cérebro seja incapaz, que ele vá ter um desempenho cognitivo doente, certo? Então, essas alterações, elas acontecem trazendo uma menor reserva, mas com uma função preservada, tá? Então, isso é senescência, tá certo? Em relação a essa diminuição dos neurônios, né? Isso acontece de uma forma mais limitada e regional, tá? Então, estudos mais recentes mostram que essa redução acontece principalmente no córtex entorrinal, na amígdala e na região CA1 do hipocampo, tá certo? Também no tálamo, em algumas regiões do cerebelo, núcleo dentado, tá? Mas na maioria das regiões corticais, certo? Há uma preservação no número total de neurônios. O que acontece mais, como eu falei anteriormente, é uma redução do comprimento e no número de dendritos, certo? Isso vai fazer com que haja menos sinapses e que haja um processamento mais lento, certo? Tá? Então, atrofia cerebral é causada por perda neuronal, mas principalmente pela retração, pela redução das conexões sinápticas. Essa atrofia vai gerar o quê? Um aumento dos sulcos cerebrais e um aumento dos ventrículos laterais que podem ser visualizados numa tomografia ou numa ressonância, tá? Só que essa atrofia e essa perda, né, dentro da senescência, ela não é doença, ela não é demência, tá certo? A gente está falando de uma perda fisiológica, certo? Então, até as escalas de atrofia, elas têm que ser interpretadas dentro da faixa etária, porque existe atrofia só pelo envelhecimento. Como existe essa atrofia, o que acontece? O cérebro, ele se afasta da calota craniana, né? E isso vai fazer com que haja mais risco de hematoma subdural, tá? Então, pequenos traumas, quedas, podem fazer com que haja ruptura de veias, né? Que fiquem ali sangrando devagar, né? E gerem um hematoma, mesmo tardiamente, depois do trauma. Em relação ao declínio das funções, né, cognitivas, né, como eu já falei para vocês, o que acontece mais importantemente é a velocidade do processamento que fica mais lenta, né? Então o idoso precisa de mais tempo para codificar e para recuperar as informações aprendidas. Isso acontece muito na memória episódica, né, na recordação de novas informações, certo? Outro domínio da cognição que fica alterado dentro da fisiologia do envelhecimento é a atenção dividida, né? A dificuldade de fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, certo? Então, o idoso dirigir e falar no celular, ele atravessar uma rua e levar uma criança, levar pacote de supermercado. Então, é mais arriscado, certo? Há um declínio, né, também discreto em relação à função fisioespacial, tá? Mas em relação à linguagem e à memória não declarativa, a memória semântica, a memória de conceitos, ela fica preservada, tá? Então, o idoso, ele é capaz cognitivamente de aprender coisas novas, só que ele vai precisar de um esforço maior, ok? Então, a memória para fatos recentes, né, e capacidade de retenção de novas informações, ela acontece por conta de neurotransmissores, né, principalmente a acetilcolina, certo? E também a dopamina para manter a atenção.
certo? Então, são neurotransmissores extremamente importantes no funcionamento cognitivo. E quando há uma redução desses neurotransmissores, né, isso vai repercutir na velocidade de condução e nessa lentificação cognitiva, tá certo? Então, na região do hipocampo, né, onde tem essa redução de neurônios, há a produção de acetilcolina, né? Em relação ao sono, há uma redução total de tempo de sono, né? Então é comum o idoso reclamar que dorme pouco, mas há uma necessidade menor de sono, né? Então é em torno, em média, de 7, 8 horas, um sono, uma quantidade de sono adequado para o idoso. Lógico que isso tem mudanças de um indivíduo para outro, certo? É muito comum o idoso ter um adiantamento da fase do sono, ele vai dormir muito cedo, vai dormir às 8 horas da noite, né? E se acorda 3 horas da manhã, né? Se você for contar, ele dormiu 7 horas, mas ele acorda de madrugada e estão todos dormindo. Então, ele chega na consulta dizendo que tem insônia. Então, se você não se aprofundar e tentar entender como é o sono dele, que horas ele deita, que horas, com quanto tempo ele adormece, se o sono ele tem despertares, se ele acorda disposto. Então, todas essas informações são importantes, porque muitas vezes se prescreve sedativos e se faz iatrogenia e sem necessidade, certo? Além dessa redução do tempo de sono, né, há uma menor profundidade no sono, tá certo? Então, há uma diminuição do sono no estágio N3, certo? E essa redução desse estágio N3 do sono não REM é extremamente importante para a consolidação da memória, né? Além também de uma recuperação física, né? Certo? O idoso ele tem mais despertares, né? O sono é mais superficial, além disso ele pode ter despertares por desconforto articular, por dor, para urinar, tá certo? Então aí entra as questões de doenças e senilidade, certo? E isso pode fazer com que o idoso tenha um rendimento também cognitivo menor, mais fadiga e mais sonolência diurna e aumente o risco de quedas, certo? Quando a gente desconfia de transtornos do sono, né? Então, se o paciente tem uma sonolência excessiva, está se sentindo extremamente fadigado, você fez uma anamnese do sono e há suspeita de algum transtorno, é importante fazer uma polissonografia. Tá? Então, até aqui a gente está vendo, né, fatores de risco, também um pouco de fatores de proteção, né? Falamos em relação aos fatores de risco em relação a ter demência. A gente tem que destacar fatores genéticos como a ApoE4, né? Então, a ApoE, a gente tem 6 tipos de genótipos, e quando a gente tem a E4 homozigota, a gente tem um risco de 15 vezes maior de evolução para a doença de Alzheimer, tá? Então, infelizmente, a gente sabe que essa proteína que carrega colesterol, ela, quando tem essa alteração epsilon E4 homozigótica, ela tem uma relação com maior agregação de oligômeros do beta-amiloide e maior inflamação na região extracelular e morte neuronal, tá? Em relação a outros fatores, né, quando o paciente desenvolve uma demência depois dos 65 anos, a gente diz que essa demência tem causa multifatorial. Então, a genética é um dos fatores, né? Mas a gente sabe que outros fatores, como tabagismo, dieta inadequada, alcoolismo, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão, depressão, obesidade, sedentarismo, tudo isso vai piorar o metabolismo cerebral e a inflamação e aumentar o risco de demência, tá? Até mesmo porque isso aumenta riscos também de insultos vasculares.
O sono inadequado também é um fator de risco importante, a apneia do sono, né? Porque foi durante o sono que vai ter a limpeza, né? A drenagem linfática, né? De células da glia que vão limpar o cérebro desses depósitos, principalmente de beta-amiloide, que podem se agregar e gerar inflamação. E fatores protetores, né, para demência são o oposto desses fatores de risco, né? Então, ter pressão controlada, ter o IMC adequado, ter controle do colesterol, não ter diabetes ou ter a diabetes controlada, o álcool menor quantidade, no mínimo possível, né? Não ter depressão, ter uma boa interação social, ter estimulação cognitiva para garantir mais sinapse, mais reserva cognitiva, ter uma dieta mais próximo possível do Mediterrâneo, que é uma dieta rica em ômega 3, com pouca carne vermelha, com pouca gordura saturada e mais carne branca, frutas, vegetais, além também de correção de deficiência auditiva, correção de deficiência visual, para não ter demência, principalmente a demência de Alzheimer. Né? E para encerrar, né, mais uma vez, o envelhecimento não é um processo uniforme, né? Existe uma heterogeneidade, né, que vai depender de condições médicas, de doenças crônicas, né, de estilo de vida, de ambiente. É muito importante a saúde mental, a ausência de depressão para um envelhecimento bem-sucedido, para ter aderência a esse estilo de vida saudável, os vínculos sociais, né, que também vão trazer hábitos saudáveis, que vão trazer sensação de propósito de vida e motivação para se tornar ativo fisicamente, para se cuidar, para procurar assistência de saúde, atividades de cognição, atividades de lazer também vão trazer uma maior reserva cognitiva. Lógico que isso depende também de condições socioeconômicas, né? E lembrar aqui de evitar medicações sedativas, não só os benzodiazepínicos, mas evitar medicações anticolinérgicas, medicações que diminuem o processamento cognitivo, aumenta o risco de confusão mental, de quedas, fraturas. Tudo isso é importante para promover um envelhecimento bem-sucedido. Eu agradeço a oportunidade de estar fazendo essa aula com vocês. Espero que tenha sido proveitoso.